Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Já está no ar a edição de hoje do seu jornal Em Cima da Notícia, aqui na radioapurador.com. E a gente já começa a edição de hoje falando sobre as fortes chuvas que causaram muitos problemas na capital amazonense. Um desses problemas foi na região do bairro Castanheiras, na zona leste da capital amazonense. Ali, a chuva causou alagamentos, inclusive nas ruas. Você vai ver as imagens aí de algumas dessas áreas. Dá uma olhada só aí as imagens, gente. Os carros passavam com dificuldades, casas alagadas. Olha a quantidade de água que caiu por aí. Muita água na Zona Leste também. Ruas alagadas e motoristas tendo dificuldades para trafegar. Essas imagens foram postadas por cidadãos na internet. São várias dessas imagens, a gente escolheu essas aqui para mostrar para vocês, falando sobre esse problema aí que aconteceu durante as chuvas de ontem. Imagina tudo isso em áreas alagadas. Agora eu faço aí um pedido a você que continua vendo essas imagens. Se você mora em áreas de risco, bastante cuidado quando você observar que a chuva ou já vai cair com muita intensidade ou já está caindo com intensidade. Se você tiver pessoas com deficiência em casa, idosos, tudo isso, bastante atenção. É a dica da apurador.com para você. E aí entra o reforço nisso que eu acabei de falar para você que está acompanhando a gente. Mora em área de risco? Claro que você não mora aí porque você quer, é a condição que você quer. Então, se você quiser e puder, fale com pessoas para lhe auxiliarem, para que essas pessoas possam lhe dar uma ajuda. Olha, eu estou indo para a tua casa aí agora, que eu estou com criança, não vai dar para ficar aqui que está alagando. Então você consegue resolver isso. É uma solução que você tem que ter sempre como uma espécie de carta na manga para te ajudar nessa situação toda que a gente está falando, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar sobre uma situação que envolveu motorista. Um motorista de aplicativo, ele acabou preso porque ele tentou abusar de uma passageira. Imagine esse absurdo. Está aí a imagem da delegacia, que você vê onde ocorreu a situação da prisão. Segundo as informações da polícia, o motorista de aplicativo levou a vítima até uma área abandonada e a ameaçou na tentativa de forçar atos sexuais. Ontem, terça-feira, os policiais cumpriram mandado de prisão preventiva contra este homem que tem 33 anos, pelo crime de estupro contra a mulher que tem 23 anos. A prisão ocorreu no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. Segundo o delegado Frank de Freitas, o crime foi praticado na madrugada do dia 15 de janeiro deste ano, quando a vítima solicitou uma corrida por aplicativo. Durante o trajeto, o autor desviou o percurso, conduziu a vítima até um local abandonado e passou a ameaçá-la e constrangê-la também. Ainda segundo o delegado, a vítima se desvencilhou do agressor e correu em direção à rua, mas o homem foi atrás, conseguiu alcançá-la e novamente a levou até o destino final que queria fazer essa situação absurda. Bom, a família da vítima foi quem levou o caso até as autoridades policiais que iniciaram as diligências, as investigações e conseguiram prender esse sujeito aí. Ele agora vai responder pelo crime de estupro. E aí, ele vai ter que pagar por isso. As pessoas pegam os veículos de aplicativo em Manaus, principalmente mulheres, hein? Mas não só mulheres, mas principalmente mulheres. E elas acham que vão pegar uma pessoa que é uma pessoa responsável e vão levar ao seu destino. Lamentavelmente, no meio disso daí, não são todos, sempre não é bom generalizar, não são todos, mas tem esses babacas aí que fazem essas maldades. Esse aí agora vai ter que se entender com a justiça. A gente só espera que numa audiência de custódia, alguém não ache que ele vai chorar, vai ali dizer, não, eu não sei o que eu fiz, e liberar um sujeito desse, né? Esse é o Jornal Em Cima da Notícia, de segunda a sexta, a partir das 7h30 da manhã, ao vivo aqui na apurador.com. Você costuma viajar? Você costuma fazer uma viagem? É tão bom descansar, viajar, né? É maravilhoso. Mas olha, você tem que saber a importância que é fazer
Isso com empresas corretas, com agências de viagem corretas. É por isso que a gente vai conversar agora com o pessoal da Haltech Agências de Viagens, que já está conosco aqui, o Rafael Aguiar. Ô Rafael, como vai? Bom dia, seja bem-vindo ao Em Cima da Notícia, aqui na Apurador.com, Rafael. Olá, olá, bom dia, Patrick, bom dia, ouvintes da Rádio Apurador. Sou Rafael Aguiar e estou aqui hoje diretamente no nosso salão de atendimento da nossa agência de viagens. Importante demais a gente ver que a agência de viagens Haltech, ela existe e ela realiza sonhos. Agora, fala pra gente sobre a importância do certificado também, né? Mas, acima de tudo, das pessoas fazerem pacotes com agências de viagens corretas, como é a Haltech Agências de Viagens. Aí, Patrick, isso é muito importante. Primeiramente, como você acabou de falar, é da licença que o governo nos passa, né, para poder a gente exercer a profissão de agente de viagens, para poder também ter uma agência de viagem, que é o Cadastro. Isso é muito importante. E isso frisa porque, às vezes, o cliente acha que comprando passagem diretamente na internet, acha que está fazendo tudo fácil, e aí que mora o perigo, Patrick. Por quê? Porque nessas compras pela internet que não deixa de ser proibido, é uma maneira que a pessoa corre para poder fazer essas compras. Mas o porquê que eu falo isso? Porque numa compra pela internet, você pode estar comprando, vamos dizer assim, aquela passagem com aquela conexão muito longa, aquela passagem com cidades que você está achando que está comprando certo e não está. E o pior de tudo, você chegar naquela cidade com aquele hotel e não entrega aquele prometido. Por quê? Porque você fez tudo sozinho, né? Então, assim, a agência de viagem, um agente de viagem, ele é muito importante nesse quesito, porque ele se preocupa com todos os passos naquela aquisição, porque você não está gastando dinheiro, você está fazendo um investimento, né? Então, assim, passagem aérea é uma coisa muito séria. E por isso que uma agência de viagem é importante nesse quesito, uma empresa credenciada. E assim, o mais importante também, Patrick, vamos supor, você vai estar por aí numa cidade, ou então até mesmo no aeroporto, você perde um voo, o teu voo atrasa, aquela companhia quer despachar tua bagagem, ou então perdeu tua passagem, cancelou o teu voo, e você vai recorrer a quem se você comprou pelo site? Né? Então, assim, uma agência de viagens credenciada, lógico, como nós da Haltech Viagens, a gente vai dar todo o suporte jurídico, isso é muito importante, não é só vender, a gente também dá aquele suporte, a gente faz toda aquela rota com o cliente, mostra todo, vamos dizer assim, aquela praticidade. Então, volto a repetir, ter uma agência de viagem aqui no seu bolso para lhe acompanhar sempre. Exato. É muito importante mesmo. Ô, Rafael, agora falando sobre pacotes turísticos da Haltech Agências de Viagens, o que você destaca hoje para a gente? Patrick, os nossos pacotes eles são assim muito abertos, né? Porque a gente trabalha não só com nicho, a gente senta com o cliente na nossa agência e a gente abre um leque. Pergunta, o que que você quer? O que que você pretende? Para onde você quer ir para relaxar? E a gente pega, abre aquele leque para o cliente, então a gente tem aquelas opções variadas. Fortaleza, como já falei, Marcial, como já falei, Salvador, como já falei, né? Lisboa, Miami, quer ir para conhecer a Disney, a gente dá aquele leque com preços excelentes, competidores, porque nós da agência, nós da Haltech Viagens, a gente faz aquela busca completa em preços excelentes. Então, às vezes os nossos preços, nossos pacotes estão muito mais em conta do que na própria companhia. Então, assim, é muito importante, volto a frisar, a ter uma agência de viagens com você em toda a etapa da sua viagem para poder você montar aquele pacote junto para você e sua família viajar com segurança e conforto. Que é aqui que a gente, vamos dizer assim, a gente passa isso para o cliente, essa segurança. Nós da Haltech Viagens. Haltech Viagens, realizando aí o sonho das pessoas, e você fica sabendo, como disse há pouco o Rafael Aguiar, da importância de você, na hora da viagem, procurar uma agência de viagem correta, que esteja aí preparada para você também. Ô Rafael, muito obrigado por sua participação aqui na Apurador.com. Um abraço para você. Quem quer encontrar a Haltech Agências de Viagens nas redes sociais, qual é o arroba? Vamos lá. Vou dar duas opções. Primeiro, o nosso site, www.haltechviagens.com. Lá você vai ter todo
todo o suporte, todo o atendimento, e também nas redes sociais, que é o @rafael.aguiar oficial. Lá você vai ter todo também destaques, dicas, também aquele suporte que a gente também dá igualmente como se tivesse à disposição para atender todos vocês. Obrigado, Rafael. Até a próxima. Bom dia. Olha, pessoal, a importância realmente de você, na hora de viajar, que é um sonho, é uma alegria, é festa, só não pode ter problema nem dor de cabeça. Então procure uma agência de viagens, aquela da sua competência, da sua alegria, da sua confiança. E a gente dá uma dica que é a Rautec Agência de Viagens. Em Cima da Notícia continua falando agora sobre o Departamento Aéreo da Secretaria de Segurança Pública aqui do Amazonas, que fez mais de 340 ações no estado no ano passado. É muita ação. Entre os atendimentos, aproximadamente 61 foram de resgate aeromédico, pessoal de saúde mesmo atendendo as pessoas. O DIOA, que é o Departamento Integrado de Operações Aéreas, fortaleceu as operações aéreas em 2025, com 349 ações e ao menos 222 foram missões de caráter policial e 61 atendimentos aeromédicos em todo o estado do Amazonas. E olha que o Amazonas é grande, hein? Atuando com sobrevoos estratégicos em áreas de grande concentração de público, o Departamento Aéreo intensificou as missões policiais também, patrulhamento aéreo, apoio tático a operações integradas e também dando suporte a ações estratégicas das forças de segurança. Foram também algumas dessas ações importantes no ano passado. O coordenador do DIOA, que é o delegado Rafael Montenegro, disse que o emprego estratégico das aeronaves do DIOA permite ampliar a capacidade de resposta das forças de segurança, tanto no apoio às operações policiais quanto na prevenção. Os sobrevoos em áreas de grande movimentação de pessoas reforçam o monitoramento, inclusive dão mais segurança à população e garantem mais eficiência às ações integradas. Foi o que disse o delegado Rafael Montenegro. Aí você viu algumas dessas fotos das ações policiais, que são importantes. E o mais importante do que tudo isso é saber que o nosso dinheiro, o dinheiro do pagador de impostos, ele está sendo bem empregado. Então isso para a gente é bastante importante. Parabéns a todo o pessoal do DIOA que está trabalhando nisso, que fez esse trabalho nisso e que continua agindo dessa maneira. Apurador.com com muita informação para você, mas agora vamos às notícias nacionais, um resumo dos principais acontecimentos que você fica sabendo aqui no Jornal Em Cima da Notícia na Apurador.com. Agora, Notícias em Foco. Notícias em Foco. MEC diz que 30% dos cursos de medicina vão ser punidos por avaliação ruim. O MEC, o Ministério da Educação, anunciou que cerca de 30% dos cursos de medicina de universidades do país, avaliados em 2025, poderão sofrer punições após resultados considerados insatisfatórios no ENAMED, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica. A medida faz parte de uma estratégia de supervisão para elevar a qualidade da formação médica no país e conter a expansão de cursos sem desempenho adequado. Segundo o ministro da Educação Camilo Santana, o governo não promove uma caça às bruxas, mas atua para garantir padrões mínimos de qualidade. Criado pela portaria MEC 330 de 2025, o ENAMED passou a funcionar como modalidade de ENAD, específica para a medicina, com aplicação anual e participação obrigatória dos concluintes. A prova tem 100 questões objetivas baseadas nas diretrizes curriculares nacionais e foi aplicada em mais de 200 municípios. Em 2025, 75% dos participantes tiveram um desempenho considerado proficiente, mas os resultados variaram de forma significativa entre as instituições.
Enquanto universidades federais e estaduais registraram índices superiores a 80% de proficiência, cursos municipais e privados com fins lucrativos apresentaram um desempenho inferior. Do total de 351 cursos de medicina que participaram do ENAMED, 304 pertencem ao Sistema Federal de Ensino, que inclui instituições federais e privadas, o único grupo sobre o qual o MEC tem poder direto de supervisão. Nesse universo, 99 cursos, ou seja, 32,6%, ficaram nas faixas 1 e 2 do conceito ENAD, consideradas insatisfatórias por apresentarem menos de 60% dos estudantes com desempenho adequado. Mulher atropelada em rodovia é declarada morta pelo SAMU, deixada na pista e reanimada minutos depois por socorrista. Uma mulher atropelada na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Bauru, no interior de São Paulo, chegou a ser declarada morta por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e deixada sobre a pista, mas foi reanimada minutos depois por um médico socorrista da concessionária que administra a via. O caso aconteceu no último domingo. Segundo o boletim de ocorrência, logo após o acidente, o SAMU foi acionado, compareceu no local e constatou o óbito da vítima de 29 anos. Com isso, a rodovia foi interditada e o Instituto Médico Legal, IML, chegou a ser acionado para a remoção do corpo. Ainda de acordo com o registro, os policiais militares rodoviários chegaram à ocorrência quando a equipe do SAMU já havia deixado a área. Pouco depois, um médico da concessionária percebeu movimentos respiratórios na mulher, que já estava coberta com uma manta térmica sobre a pista. O socorrista iniciou imediatamente as manobras de reanimação e a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro central de Bauru em estado grave. O boletim de ocorrência também aponta que o motorista relatou aos policiais que a mulher atravessou a rodovia repentinamente, o que teria impossibilitado qualquer manobra para evitar o atropelamento. De acordo com a Prefeitura de Bauru, responsável pelo SAMU no município, uma apuração está sendo feita relacionada ao atendimento e que, caso seja constatada qualquer irregularidade, serão adotadas as devidas providências, conforme os protocolos e normas vigentes. Já a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou que a vítima foi transferida do pronto-socorro de Bauru para o hospital de base de Bauru em estado grave e segue internada na UTI, unidade de terapia intensiva. O caso será investigado. Busca por irmãos desaparecidos no Maranhão entram na terceira semana. As buscas pelos irmãos Agatha Isabelle, de 6 anos, e Alain Michel, de 4, em Bacabal, no interior do Maranhão, entraram na terceira semana. As crianças desapareceram no 4º dia de janeiro após saírem para brincar em uma área de mata no território quilombola, São Sebastião dos Pretos. Até o momento não há informações sobre o paradeiro dos dois irmãos. As operações mobilizaram uma força-tarefa com mais de 500 profissionais, incluindo o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Militar, Exército Brasileiro, voluntários e representantes da comunidade local. A Marinha do Brasil também foi acionada, empregando equipamentos como sonar subaquático para varredura em rios e açudes próximos. Uma terceira criança, o primo Anderson Cauã, de 8 anos, foi encontrado com vida após ficar 3 dias desaparecidos na mata. Segundo autoridades, ele relatou que os 3 teriam se perdido na vegetação fechada. Cães farejadores indicaram que todos estiveram em uma casa abandonada, conhecida como Casa Caída. Até agora não há confirmação de participação de terceiros no caso e as investigações continuam focadas em localizar Agatha e Alain com vida. A polícia permanece com as buscas ininterruptas e amplia a área varrida diariamente. Notícias em Foco. Notícias em Foco. Esses foram os principais assuntos nacionais aqui no Em Cima da Notícia. E agora, vamos falar de esporte. Acompanhe aí os principais assuntos esportivos aqui no Brasil. As últimas do esporte. As últimas do esporte. As últimas do esporte.
E a ausência de respostas do volante José Martinez tem causado forte incômodo na comissão técnica do Corinthians neste início de temporada. O jogador ainda não se representou ao clube em 2026 por ter permanecido na Venezuela para renovar o passaporte. O problema, porém, vai além do atraso no retorno ao Brasil. O UOL apurou que Martinez deixou de responder às últimas mensagens enviadas pelo técnico Dorival Júnior, comportamento que irritou especialmente o treinador. O Sport Lisboa e Benfica celebra os bons resultados de suas equipes de formação em diversas modalidades. Entre os dias 13 e 18 de janeiro, os jovens atletas do clube demonstraram talento e dedicação em competições de handebol, basquetebol, futsal, hóquei em patins e voleibol. Esses desempenhos reforçam o compromisso do Benfica com o desenvolvimento de novos talentos e a aposta nas categorias de base. E embora esteja com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista, o Palmeiras ainda não desandou a fazer gols na competição. As 3 vitórias do time foram todas por 1-0 e a falta de eficiência do ataque, que foi uma questão durante 2025, segue como um problema a ser resolvido em 2026. Somando os 3 jogos que o Palmeiras fez no Paulistão, foram 34 finalizações e apenas 3 bolas na rede. As vitórias contra a Portuguesa, Santos e Mirassol foram pelo placar mínimo. Embora a dupla Flaco-Roque tenha terminado o ano passado com 45 gols, o Alviverde não conquistou nenhum título. Os gols perdidos, sejam pela dupla ou por outros atacantes, fizeram falta. A Confederação Brasileira de Voleibol anunciou um novo patrocinador para a temporada, a Piracanjuba Proforce. A parceria reforça a valorização da modalidade no cenário nacional, com a logomarca da empresa sendo exposta em diversos espaços das competições. Este novo apoio é fundamental para o desenvolvimento e a sustentabilidade do vôlei brasileiro, contribuindo para a realização das competições e o suporte às equipes. As últimas do esporte. As últimas do esporte. As últimas do esporte. Olha, e só atualizando aí, no jogo entre Novo Horizontino e Palmeiras, o final do jogo foi Novo Horizontino 4, Palmeiras 0. Que goleada, hein? E assim a gente está encerrando mais uma edição, vou ficar nessa câmera mesmo, né? Assim a gente está encerrando mais uma edição do nosso Em Cima da Notícia desta quarta-feira, 21 de janeiro. Muito obrigado a todos, um grande abraço, fala para todo mundo que a gente já está no ar. E amanhã, a partir de 7h25, 7h30 da manhã, ao vivo com os principais destaques do Amazonas, do Brasil e do mundo. Um abraço, gente, continue na apurador.com, o som que domina no norte.